Oi, eu sou Paula Vanucci, componho a equipe executora do projeto DGM Brasil e a gente vai tratar agora do edital, desse primeiro edital publicado para acesso a esses recursos. O edital ele consta inicialmente de 3 objetivos. O primeiro deles, que é potencializar a participação dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais do bioma cerrado na promoção do uso sustentável e na melhoria da gestão de suas terras. Pensando na restauração de ecossistema, redução da pressão sobre os recursos naturais e redução dos efeitos das mudanças climáticas na melhoria da qualidade de vida dessas populações. Esse é um primeiro objetivo que a gente tem no edital. Consta também um segundo objetivo, que é ampliar e fortalecer a capacidade das organizações representativas dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para participar efetiva e qualificadamente de políticas ligadas à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas. E um terceiro objetivo, que é de beneficiar essas comunidades, apoiando ações que contribuam para a gestão territorial, florestal e ambiental de seus territórios, assim como atividades econômicas sustentáveis e para a redução das vulnerabilidades sociais, culturais e ambientais e climáticas dessas populações. Seguindo o edital, a gente vai ter um segundo ponto, que são os tipos de projetos que esse edital hoje está financiando, que o DGM financia. Um primeiro projeto é o projeto de gestão de recursos naturais. É um projeto com duração de 24 meses, onde que a gente tem um montante total para esse projeto, o valor de R$195 mil. Esse projeto está focado para a recuperação de áreas com grande perda de biodiversidade, então animais, plantas. Está focado para a qualidade do solo e das águas e que estejam mudando a paisagem e o habitat natural. E ele está focado também para resolver essas perdas, né? Essas perdas territoriais, sendo importante mapear o que está sendo perdido, fazendo um planejamento, executando planos de recuperação, de gestão de recursos naturais, florestais e da biodiversidade. Então esse é o primeiro projeto, que é o projeto de gestão de recursos naturais. A gente tem um segundo projeto que está sendo, que vai ser financiado, que é focado se chama Projetos Produtivos Orientados para o Mercado. É um projeto com duração até 24 meses e no valor total de R$150 mil. O que é isso? São projetos que visam fortalecer as iniciativas já em andamento e que envolvam produtos da sociobiodiversidade. Precisam de apoio para aumentar sua capacidade produtiva, o acesso ao mercado privado ou governamental, podendo apoiar também inovações tecnológicas importantes para potencializar e diversificar suas fontes de renda. Então, é um incentivo a iniciativas já em andamento produtivas. A gente tem uma terceira linha de financiamento de projetos, que vocês poderão ver no edital, que é projetos em respostas a ameaças imediatas. São projetos com duração de até 12 meses e no valor total de R$78 mil. Então são projetos que devem estar voltados a resolver problemas que deixam a comunidade em situação de vulnerabilidade, ou colocando em risco os seus territórios, as suas necessidades básicas de sobrevivência física e cultural. O projeto trata também, então está voltado para mitigar e sanar essas ameaças dessas populações. Essa é uma linha que ela se restringe a um tempo menor, que é uma duração de 12 meses, com recurso menor, mas é exatamente focada para essa ameaça imediata, né, que essas populações possam estar sujeitas. É uma linha de financiamento focado para esse tema. Então são os 3 tipos de projetos que o edital apresenta e que as comunidades podem acessar. Em seguida, no edital, vale dizer, na verdade, que vocês vão poder observar que no edital
cada proposta ela só pode ser enquadrada em um tipo de projeto. Então, ou seja, é um desses 3 tipos que o proponente tem que escolher para poder acessar o recurso. Os projetos eles têm que estar ordenados por linhas temáticas. São 13 linhas temáticas que o edital apresenta. Ele se encaixa em algumas delas e vocês terão que observar quais linhas temáticas, frente aos projetos escolhidos, entre aqueles 3 projetos, se encaixam e se adequam à proposta escolhida. Então a gente tem uma primeira linha temática que se chama Cultivo de Espécies Florestais Nativas e Frutíferas Adaptadas. O que é isso? Essa linha temática está voltada ao fomento, à oferta, troca de sementes e mudas florestais de espécies nativas destinadas a plantios, visando a proteção ambiental e contenção de processos erosivos. Também cabe nessa linha temática o fomento ao cultivo com espécies nativas e formação de sistemas agroflorestais. Enriquecimento de quintais produtivos com espécies nativas, consórcios de espécies nativas de valor econômico junto às culturas de sustentabilidade socioprodutiva, adensamento de áreas em estágio de regeneração, enriquecendo com espécies de valor econômico, coleta e processamento de produtos florestais não madeireiros, quer dizer, madeira caída, plantas medicinais e aromáticas, fibras, óleos essenciais, etc. Restauração de áreas destinadas a cumprir a função de corredores ecológicos entre terras indígenas, quilombolas ou de unidades de conservação e também de territórios de povos tradicionais do Cerrado e de outras áreas protegidas. A gente vai ter uma segunda linha temática, que é o manejo da vegetação nativa. O que cabe nela, na verdade? O fomento ao manejo da vegetação nativa de uso múltiplo, visando a conservação e abastecimento dos mercados locais e regionais. Fomento ao manejo de espécies endêmicas, visando a sua reprodução e sustentabilidade dos processos socioprodutivos. Temos uma terceira linha temática que trata do uso sustentável de espécies da flora e fauna nativas. Nessa linha cabe levantamento de espécies da flora e fauna, visando a sua proteção e seu uso sustentável. Manejo da fauna nativa e manejo da flora nativa. Criação da fauna nativa, manejo sustentável de lagos, rios, córregos e da pesca artesanal. E aí a gente passa para uma quarta linha temática, que é o apoio às comunidades agroextrativistas. Nisso cabe a promoção da agrobiodiversidade e dos produtos agroextrativistas, da sociobiodiversidade, incluindo a formação e apoio ao trabalho de redes de sementes tradicionais ou crioulas. Cabe também a recuperação de sítios ou ecossistemas degradados com ocorrência de espécies usadas para fins econômicos. Gestão territorial integrada de unidade de conservação, de uso sustentável e projetos de assentamento agroextrativista PAI no bioma cerrado. Uma quinta linha de ação é a de gestão territorial e ambiental em terras indígenas, e onde que é possível pensar sobre o apoio às etapas de elaboração e implementação de plano de gestão territorial e ambiental das terras indígenas, com diagnóstico participativo, mapeamento de vulnerabilidades e oportunidades de articulação, preservando a autonomia dessas populações. Ainda cabe nessa linha da gestão territorial em terras indígenas o apoio às iniciativas de vigilância e proteção territorial, desenvolvida evidentemente pelos povos indígenas. A gente tem ainda uma sexta linha temática, que é apoio à gestão territorial e ambiental de territórios quilombolas não delimitados ou titulados.
Dentro dessa linha, cabe o apoio à organização, mobilização para as ações de reconhecimento de território, capacitação em direito das comunidades quilombolas, marco de gestão, marcos legais de gestão territorial e ambiental e elaboração de plano de gestão dos territórios. Uma sétima linha que é focada para o apoio de gestão territorial ambiental de territórios quilombolas titulados. A anterior era de não titulados, nessa passa a ser para os territórios titulados, onde cabe a capacitação para a elaboração do plano de reocupação e gestão territorial ambiental, a instrumentação e capacitação para a gestão, bem como a implementação de ações previstas nos planos de reocupação e gestão territorial e ambiental. Focado nas comunidades tradicionais, a gente tem a 8ª linha temática, que é o apoio à gestão territorial e ambiental de territórios de comunidades tradicionais não delimitados ou regularizados. Cabendo aí o apoio à organização, mobilização para as ações de reconhecimento de territórios de comunidades tradicionais não regularizadas, capacitação em direitos dessas comunidades, através de marcos, discussão do marco legal de gestão territorial e ambiental, para elaboração de plano de manejo, gestão de territórios, garantida sempre a autonomia dessas comunidades. Aí a gente vai ter uma 9ª linha também focada para as comunidades tradicionais, mas é para os territórios regularizados, que se chama Apoio à Gestão Territorial e Ambiental de territórios de comunidades tradicionais regularizadas. Vamos ver o que cabe? A capacitação para a elaboração do plano de reocupação e gestão territorial e ambiental, e também a instrumentação e capacitação para a gestão, bem como a implementação das ações previstas nos planos de reocupação e gestão territorial e ambiental. Temos ainda uma 10ª linha, que é focada para a gestão de recursos hídricos e estratégias de adaptação climática. Então, convivência com a seca e proteção das nascentes. Nessa linha, pode ser previsto ações de proteção e restauração de áreas degradadas nas nascentes e veredas, priorizando espécies nativas. Também pode ser oportunizado o fomento de técnicas e insumos que protejam microbacias, bacias hidrográficas e mananciais hídricos, visando o uso da conservação dos recursos hídricos. Ainda a gente tem mais uma 11ª linha, que ela é direcionada para o que a gente chama de fomento e inovação de tecnologias sociais, de adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Resiliência são soluções, pensar soluções e inovações sobre o tema de mudanças climáticas. Nessa linha a gente é possível de se pensar a promoção e construção e compartilhamento de conhecimentos e tecnologias apropriadas às diversidades desses povos, de povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas. Ampliar a oferta e o acesso de tecnologias apropriadas aos povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas, e ampliar os espaços de integração do acompanhamento técnico, pesquisa e ensino junto a esses povos. A 12ª linha trata de apoio às agroindústrias, fortalecimento e promoção dos produtos da sociobiodiversidade. Ali estão realização de estudos de viabilidade econômica de produtos e empreendimentos comunitários, elaboração de planos de negócios desses povos beneficiários do projeto, apoio à produção, beneficiamento e comercialização dos produtos, incluindo produtos artesanais e artísticos. E uma última linha para poder encerrar nessas linhas que ordenam os projetos a serem solicitados, a 13ª, é de agroecologia, segurança e soberania alimentar e nutricional.
Nela cabe a promoção da segurança e soberania alimentar e nutricional e do direito à alimentação adequada e saudável, por meio do apoio à produção de produtos orgânicos e de base agroecológica, isento, evidentemente, de contaminantes que põem em risco a saúde dos comunitários. Trata também da valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade e estímulo às experiências locais de uso e de conservação dos recursos genéticos vegetais e animais, especialmente aqueles que envolvam o manejo das raças e variedades locais tradicionais ou crioulas. As propostas encaminhadas podem ser contempladas com mais de uma linha temática. Então vocês façam a escolha do projeto, se de gestão, se de ameaças ou focado, produtivos, voltado ao mercado, e escolham então, escolhendo um dos projetos, quais linhas de ação se adequam à proposta que vocês vão estar encaminhando, que podem ser mais de uma. Quem é que pode apresentar as propostas dentro desse edital? Quem pode são as organizações de base, então, que são as organizações comunitárias, né, de comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas, mas que juridicamente sejam constituídas e cuja a localização dessa comunidade tem que estar inserida no cerrado, dentro do cerrado. O projeto tem utilizado como parâmetro para poder se identificar se um município ou se uma comunidade se encontra dentro do cerrado, a base de dados do IBGE. São os mapas de municípios do IBGE que se encontram, que se inserem dentro do cerrado. Essa é a base de dados na qual a gente está trabalhando, para poder reconhecer se de fato essas comunidades estão ou não inseridas dentro do cerrado. Então, quem pode apresentar são as organizações de base. As organizações não governamentais também podem apresentar, que são organizações não governamentais de assessoria e apoio a essas comunidades. E desde que essas organizações elas podem apresentar, desde que elas sejam escolhidas pelas comunidades, e elas só podem apresentar também mediante uma carta de anuência que essas comunidades têm de fornecer. Então, é necessário que para uma instituição, uma organização de assessoramento, ela tenha essa carta de anuência, isso tenha a garantia de que o processo foi de fato efetivado junto à comunidade, que a comunidade tenha conhecimento, tenha sido discutido o projeto na comunidade, e para isso então se faz necessário uma carta de anuência que legitima o reconhecimento desta instituição que vai ser a proponente pela comunidade. Como a gente escreve a proposta? A instituição proponente ela tem de apresentar uma manifestação de interesse. É um formulário que está disponibilizado no site dgmbrasil.org.br, www.dgmbrasil.org.br, e tem um formulário que são as manifestações de interesse. Essas manifestações, há uma manifestação de interesse para respostas às ameaças imediatas, uma para projetos de gestão e outras para projetos produtivos orientados para o mercado. Para cada um desses três projetos, 3 tipos de propostas, há um formulário específico. Então você preenche, a partir do preenchimento desse formulário, o formulário que você faz a inscrição da proposta. São 3 os modelos, como eu disse, de formulário, e cada organização deverá apresentar apenas uma manifestação de interesse. Então você escolhe qual é o modelo que lhe interessa, qual é o projeto de interesse, e se inscreve acessando esse formulário específico. Os documentos para habilitação nesse edital são
formulário de manifestação de interesse preenchido e assinado pelo representante legal da entidade, que vai estar então esse formulário disponível no site. A cópia simples do CNPJ, a cópia simples do Estatuto Social e eventuais alterações, como com comprovante de registro em cartório. Então, se a instituição teve alguma modificação no seu estatuto, ocorreu alguma mudança, então também se faz necessário essa documentação para a gente poder se inteirar das mudanças ocorridas. Cópia simples da ata de constituição da organização, com comprovante de registro em cartório. Cópia simples da ata de posse da atual diretoria, com comprovante de registro em cartório. A cópia simples do CPF e do RG do responsável legal, que vai responder pelo projeto. A cópia simples da carta de anuência das comunidades beneficiárias, no caso de ser a proponente uma entidade de apoio, como a gente já explicou anteriormente. Se não for a própria comunidade ou a associação comunitária que está encaminhando a proposta, e sim uma instituição de assessoramento, então se faz necessário da carta de anuência. A inscrição ela é gratuita e deverá ser encaminhada pelo correio, SEDEX ou carta registrada, com aviso de recebimento. O porquê com aviso de recebimento? É porque o aviso de recebimento nos permite comprovar que, se caso haja alguma dificuldade de correio ou demora de correio, e que não chegue o projeto e a proposta, que não chegue a manifestação de interesse, além da verdade, a gente tem por onde identificar. Então é importante que o aviso de recebimento seja efetuado. Assim como também é importante a data do carimbo do correio. Esse edital ele vai estar aberto até o dia 25/4/2016. A postagem limite, então, para as propostas serem encaminhadas, as manifestações de interesse, é o dia 25. E esse deverá de ser também o carimbo do correio. Se postou dia 26, a proposta não será considerada. Então, dia 25/4/2016 é a data limite que consideraremos para as propostas que chegam. Claro que estamos cientes que possam haver problemas em localidades distantes, de difícil acesso a correio. A gente dará um prazo até 15 dias, considerando esses percalços que se possam fazer para que as propostas cheguem. No entanto, o que será considerado será a data de postagem do correio no dia 25/4/2016. Como que vai se dar o processo de seleção? Tem uma primeira etapa no processo de seleção das propostas, que é a habilitação. Então, se habilitou todos esses documentos pedidos anteriormente e com a habilitação a gente faz a checagem dos documentos, né, que são todos os documentos que a gente solicita no item anterior, se de fato eles constam no envio da proposta. A gente vai checar se a proposta atende ao limite orçamentário e ao prazo de execução estabelecida, se é 12 meses, 24 meses. Então a gente está fazendo essa checagem para habilitação. Faremos também uma checagem com a área de atuação, se de fato o projeto a proposta se encontra dentro do bioma cerrado. E se também a proposta se ela não vai estar enquadrada nos itens não financiáveis, que a gente vai poder ver nesse edital abaixo, quais são os itens que o DGM não financia. E se ela foi postada dentro do prazo estabelecido, que é de 25/4/2016. Esses são os critérios para poder habilitar
o projeto, é a primeira etapa. É essa checagem que diz se a proposta vai estar habilitada ou não. Se algum desses itens faltar, então a proposta vai ser descartada. Os critérios de análise das propostas são, após esse processo de reconhecimento e da habilitação da proposta apresentada, então ela passa a ser analisada baixo alguns critérios, sobre alguns critérios. O primeiro, o efeito multiplicador. A proposta ela deve apresentar condições de ser multiplicada ou replicada pela sua simplicidade, pela capacidade de gerar resultados concretos e de demonstrar claramente como terá continuidade após o término do projeto. Para tanto, a proposta deve ter atividades práticas de campo que possam servir de referências para outras iniciativas. O critério de efeito multiplicador é o primeiro critério a ser considerado para a análise da proposta. A gente tem um segundo critério de análise, que é o caráter inovador. A proposta deve oferecer soluções novas, como, por exemplo, algo que requer mudança no sistema de produção, beneficiamento ou comercialização, introdução de ação ou tecnologia ambiental e novos modelos de gestão de organização. Então ela deve ser uma proposta pioneira, até mesmo para o próprio proponente. Esse é um critério também que estará sendo considerado para análise. Um terceiro critério é a participação dos beneficiários. Dada a perspectiva socioambiental e comunitária, o que caracteriza o DGM Brasil, o que a gente espera nesse critério é a identificação das relações sociais de gênero e geração que estejam presentes nas propostas e explicitando a forma de envolvimento e de participação, então, das mulheres, dos jovens e dos anciões. Por exemplo, na própria elaboração da proposta, como que esse público participa, nas atividades previstas e na execução do projeto, como que estão sendo contemplados as mulheres, os jovens, os anciões, no gerenciamento, no monitoramento. Então, esse é o critério de participação dos beneficiários, que é o terceiro critério também para análise das propostas. A gente tem um quarto critério, que é o de sustentabilidade ambiental e econômica. Dentro dos principais efeitos esperados nas propostas encaminhadas pelo DGM Brasil, está a diminuição da pressão ambiental sobre determinado recurso natural ou ecossistema, não apresentar impactos negativos no meio ambiente e não estarem inseridas nos itens não financiáveis, promover a conservação ou recuperação da biodiversidade e recursos naturais. Está alinhado com o marco de gestão socioambiental do DGM, que o marco de gestão socioambiental se encontra disponível no site, já mencionado anteriormente, e a capacidade de continuidade da proposta mesmo depois do término do projeto. Esse é um critério fundamental que ele acaba sendo recorrente também em outros critérios. A continuidade, pensar a continuidade a posterior é um critério importante entre todos. Um quinto critério a gente tem, que é o de experiência de trabalho da organização proponente. As propostas elas devem descrever os trabalhos realizados pela organização, claro que de maneira sucinta, e os projetos que já foram executados, indicando a experiência e a aptidão da entidade em desenvolver trabalhos semelhantes. No caso de organização de assessoria, é preciso que essa indique, além da sua experiência,
a experiência da organização da base com quem irá trabalhar. Então ela precisa de indicar todas, no caso de assessoria, instituição de assessoramento, de assessoria, a sua própria experiência e a experiência também da organização em comunidade com quem ela vai trabalhar. Um sexto critério de análise é a consistência técnica da proposta. Nesse critério, a gente espera que a proposta apresente coerência entre o problema apresentado e a alternativa para resolvê-lo, se o conjunto das atividades, os prazos, os custos previstos permitem que o problema seja enfrentado, se produzem os resultados esperados, se a proposta está de acordo com as normas ambientais e legais e capacidade de gestão, e se infraestrutura, equipamentos existentes ou demandados estão adequados. Ou seja, toda a coerência e a correspondência entre o que está sendo pedido dentro da proposta vai estar sendo considerado e analisado. A clareza dos objetivos específicos também é um sétimo critério de análise de proposta. Os objetivos específicos, eles são os resultados que se pretende atingir ao final. Tem que se ter muita clareza ao propor quais são os resultados que se quer atingir. Esses são os objetivos específicos. Eles devem refletir o conjunto das atividades planejadas. Portanto, a sua descrição ela deve ser clara, realista e quantificada quando for o caso. Então, o critério de clareza dos objetivos específicos, que é o sétimo, é um dos critérios de análise, né, para as propostas apresentadas. O oitavo critério é a adequação dos custos às atividades propostas. Verificar se o que está sendo solicitado se adequa às atividades previstas e se os preços apresentados são compatíveis com os praticados pelo mercado. O processo de seleção, você fez a habilitação, teve uma análise segundo aqueles critérios, as propostas vão ser ranqueadas, há uma pontuação e se chegará a um número X final dessas propostas, que pode girar em torno de 35, 40 propostas. Essas propostas selecionadas, pré-selecionadas, elas passarão por uma verificação em loco. A gente vai a campo para poder verificar a correspondência do que está sendo solicitado com a realidade apresentada. Então, se vai fazer um exercício de campo com a equipe sobre as propostas pré-selecionadas. Essas propostas, elas passarão, então, a posterior por uma análise técnica, onde que será elaborado um parecer apresentado para o Comitê Gestor Nacional. É no Comitê Gestor Nacional, então, mediante esse parecer feito após a experiência de campo, que serão definitivamente selecionadas as propostas finais. Os resultados vão estar sendo divulgados, né, através do site, mediante a seleção então dessas propostas, vai estar sendo executado uma oficina de elaboração de projetos. Até então, vocês fizeram foi um preenchimento da manifestação de interesse, que são esses formulários. A partir da seleção final, as propostas que ficaram selecionadas finais passarão por uma etapa de capacitação e de formação para a gestão do projeto e de elaboração do projeto. Então a gente vai ter uma oficina de capacitação e de elaboração de projeto e com gestão financeira, com gestão para execução das propostas selecionadas finais.
Como que vai ser feita a contratação? As organizações selecionadas, então, pelo Comitê Gestor Nacional, elas vão celebrar um acordo de subdoação com o CAA. A execução financeira do projeto será feita diretamente pelo CAA. E essas orientações vão ser dadas nessa oficina dita anteriormente, na oficina de elaboração de projetos. O total de recurso disponível para esse edital é R$4 milhões. Deste total, 60% é destinado a propostas para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, e 40% serão destinados ao apoio das propostas de comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, não se esquecendo que todas elas têm que estar inseridas no bioma cerrado. O que o DGM financia? O DGM ele financia despesas correntes, que são material de consumo, despesas administrativas referente à execução do projeto, equipe permanente do projeto, incluindo encargos, outros serviços de terceiros, que seriam pessoa física, como consultorias técnicas, temporárias, prestação de serviços técnicos, gerais e especializados, despesas com alimentação, hospedagem, deslocamento, etc. Financia ainda também pessoas jurídicas, contratação de consultoria e serviços técnicos multidisciplinares ou especializados, aquisição de passagens aéreas, fluviais, marítimas, terrestres, taxas de embarque, seguro, fretamento, locação ou uso de veículo para o transporte de profissionais a serviço do projeto, despesas relativas à alimentação e hospedagem. O DGM financia ainda a despesa de capital, então veículos, máquinas e equipamentos, obras e instalações permanentes, desde que de uso exclusivo dos povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, móveis e material permanente. Vamos ver agora o que ele não financia. Ele não financia aquisição de terra ou reassentamento involuntário de pessoas. Não financia atividades que restringem o acesso aos recursos naturais e culturais, importante para esses povos e comunidades, a não ser que essas comunidades tenham deliberado nessa direção. Ele não financia atividades em terra que estejam sob disputa ou situação fundiária indefinida, remoção, alteração de qualquer paisagem natural, propriedades físicas e culturais, incluindo sítios arqueológicos, paleontológicos, históricos, religiosos ou naturais. Não financia. Não financia conversão, desmatamento, degradação ou qualquer outra forma de alteração da vegetação nativa ou habitats naturais, incluindo, entre outros, a conversão para agricultura ou mesmo reflorestamento. Ele não financia atividades que afetem de maneira negativa os povos indígenas, as comunidades tradicionais e quilombolas, ou que não tenham recebido seu amplo apoio. O DGM ainda não financia compra e uso de agrotóxicos ou de adubos químicos sem um responsável técnico, engenheiros florestais e agrônomos. Não financia o uso de agrotóxico e outras substâncias proibidas pela legislação nacional. Atividades que envolvam aquisição e produção de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas. Aquisição de armas de fogo e munição. Produção de efluentes contaminantes para o uso de solo ou mananciais hídricos sem devido tratamento. Atividades em área de intervenção de alto risco de desastres naturais. Intervenção em áreas de litígio, com litígio ou com pleito de reconhecimento, como terras indígenas. Atividades e obras capazes de gerar impactos ambientais considerados significativos e impedidos pela legislação nacional. Atividades ou obras que impliquem intervenções em áreas de preservação permanente, assim definidas pelo Código Florestal, exceto no caso de utilidade pública e interesse social ou baixo impacto, desde que devidamente autorizada pelo órgão competente. Também não financia atividades em unidade
de conservação de proteção integral. Atividades realizadas em área de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem que haja a devida autorização pelo órgão de meio ambiente competente. Não financia a realização de atividades em áreas localizadas em zonas de amortecimento de unidades de conservação e proteção integral que representam ameaça à biota ou à área protegida, incluindo aí o uso de agrotóxicos e a introdução de animais exóticos. Atividades de introdução e disseminação de espécies exóticas de interesse econômico consideradas invasoras em zona de amortecimento de UC, de proteção integral e nas UCs de uso sustentável. Nas demais áreas, o uso de tais espécies deve ser avaliado. O DGM não financia ainda a utilização ou beneficiamento de produtos derivados de animais da fauna nativa, provenientes de caça ou de criadouros não autorizados pelos órgãos competentes. Atividades relacionadas com a comercialização de produtos de madeira que não estejam em consonância com a legislação ambiental, sobre manejo florestal madeireiro e amparada por processo de licenciamento ambiental junto ao órgão competente. Também não financia eleições ou campanhas eleitorais. Observação de todas as outras políticas de salvaguardas pertinentes do Banco Mundial e da legislação nacional, principalmente a legislação ambiental e indigenista. Essas são, na verdade, esse não financiamento diz respeito e está restrito às salvaguardas do banco e são impeditivas. De fato, não se financia essas ações e aquelas que estão em contradição com a própria legislação brasileira. Então, nós temos, ao final, um fluxo para poder estar tramitando essas propostas, né? A gente iniciou com essa publicação desse edital, fizemos oficinas regionais, na verdade, de divulgação do edital para que as instituições ficassem a par, esclarecessem suas dúvidas. Realizamos 3 oficinas regionais, uma em Brasília, outra em Imperatriz e outra em Cuiabá, para que houvesse o máximo de divulgação. E estamos também instituindo esse mecanismo de conhecimento para todos vocês acessarem. Após o recebimento de manifestação de interesses que nos chegarem, serão feitas a análise e a pré-seleção dessas manifestações de interesse, em seguida de uma visita a campo, com as propostas pré-selecionadas e que serão encaminhadas posteriormente para aprovação do comitê gestor. Sendo após a aprovação do comitê gestor, as propostas selecionadas passarão então por uma oficina de elaboração de projeto. E terminando esse processo com a assinatura do acordo de subdoação entre o CAA e o proponente. Esse é todo o fluxo, na verdade, apresentado nesse edital e que vocês poderão estar acessando e propondo. Chamamos a todos para poder, de fato, divulgarem ao máximo, apresentarem propostas, e temos também aberto canais de dúvidas, de respostas no próprio site, o Fale Conosco, onde que qualquer questionamento e esclarecimento que se fizer necessário poderá ser respondido ali. Muito obrigada.